poderíamos tratar de muitas questões a respeito do homem especificamente falando, mas eu quero aí tentar fazer um apanhado de algumas coisas, mas focar num tema, num assunto que é fundamental e importante para nós todos. Amém? Fazemos a leitura então, que está no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, todo mundo conhece, mas vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem ou que se arrastam pela relva. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diga amém. Diga graças a Deus. Feche seus olhos só por 20 segundos. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, na minha insignificância, Senhor, eu me coloco diante dos meus irmãos, ó Pai. E todos nós, meu Deus, somos conhecidos um dos outros, meu Pai. Mas, meu Deus, o Seu Espírito é o agente, meu Pai, que traz a palavra, a revelação, o mover, a transformação. E é o que eu te peço agora, Espírito de Deus. Sem o Senhor, ó Pai, não passe de uma reunião de homens vazia, um encontro de varões. Mas Espírito Santo, o Senhor, ó Pai, é a essência. O Senhor, Espírito Santo, é aquele que vai conduzir e nortear, ó Pai, este momento. Deus, eu me humilho, me rendo, me faço, Deus, pequeno, meu Pai, para que o Seu Espírito Santo venha crescer, meu Pai, sobre todos nós. Pai, aquele homem que necessita ouvir algo da parte do Senhor, receber, ó Pai, algo novo, Deus, restaurar e reestruturar, ó Pai, o seu homem interior, meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor desde já, como já tenho feito desde o louvor, comece a trabalhar, ó Pai, e trabalhar em favor dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós fizemos a leitura desse texto e eu quero ler alguns outros que vai de encontro com o tema que eu quero tratar. Diz comigo assim: homem, exato, o homem. Vamos falar um pouco desse cara. O livro de Jó, eu quero ler 3 referências mais, não precisa abrir, só acompanha aí, ouvindo. O livro de Jó, capítulo 7, versículo 17, vai dizer assim: afinal, quem é o homem para que lhe des grande importância e coloque sobre ele os teus olhos? Jó argumentando com Deus. Hebreus 2:6. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? O escritor de Hebreus, que é anônimo, ninguém sabe quem foi, ele faz menção, ele está parafraseando o que já foi dito lá atrás, né? Ele está reescrevendo, mencionando o que nós lemos em Jó. Jó 22:2. Pode um ser humano ser útil a Deus? Ponto de interrogação. Ainda que seja uma pessoa de grande sabedoria, pode o homem ajudar a Deus? Ponto de interrogação de novo. Varão, o que eu quero trabalhar com você aqui? Quando o Silvio fez o convite, né? É sempre um desafio, é sempre um frio na barriga, né? A gente fica preocupado, muito preocupado, né? Porque a dependência do Espírito Santo é que nós temos e colocamos. E aí então você fica
buscando de aqui e acolá. Deus, o que eu vou dizer, Pai? O que eu vou pregar? O que eu vou levar? Né? Porque a gente conhece, nessa biblioteca de 66 livros, tem muito assunto, tem muita história, tem muito personagem, tem muito acontecimento, e podemos escolher uma aleatoriamente e discursar e narrar, mas a questão não é essa. A questão é que um Deus vivo quer falar com pessoas vivas que têm necessidades agora, e não para ouvir uma coisa decorada, explicada, trabalhada. Então a gente ora, sofre, depende do Espírito Santo, né? E aí o Espírito Santo, eu uso o vaso para vir falar comigo. A gente fica tenso, preocupado, não é? E eu também entendo que isso é temor a Deus, não é? Aquele que é seguro demais de si mesmo diante de Deus, ele está a um passo de sofrer uma queda, né? Então a gente tem que ter sempre temor e reverência e realmente ser dependente de Deus. Então, eu quero tratar de umas questões aqui sobre o seu eu, o meu eu, o nosso homem interior, o nosso eu. E nós poderíamos abordar muitos assuntos, mas o que eu quero tratar são questões primárias e fundamentais, e que têm grande importância no decorrer da sua vida. Coisas que para nós a gente deixou passar batido, a gente foi deixando e foi empurrando com a barriga e ficou no passado remoto e distante, mas está lá, a circunstância está lá, o problema está lá, as questões estão lá. Deus não quer que nós vivamos uma vida cristã que vai vivendo e vai levando. Vida leva eu, vida leva eu, vida me leva, leva eu. Não, Deus quer que nós tenhamos a vida. Deus quer que a gente resolva as nossas questões. Deus quer que a gente resolva a nossa vida. Então eu quero trabalhar em torno disso, né? E falando também a respeito da nossa identidade, homens escolhidos por Deus e para Deus. O livro profético, um livro profundo de Efésios e Colossenses, os livros de apóstolo São Paulo, Tessalonicenses, a primeira e a segunda, Filipenses, Colossenses, Efésios, livros profundos, que vai dizer assim, que antes que houvesse dia, antes que o mundo fosse formado, antes que as coisas viessem a acontecer, Deus já tinha fundamentado. Por exemplo, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes do mundo ser mundo. Como pode um negócio desse? Como que ele pode escolher, sendo que eu nem existia ainda? Aí, amados, são questões que a nossa mente limitada não vai alcançar, não é verdade? São questões que a nossa mente não vai alcançar, mas a gente não vive pautado em razão, porque a crença no Senhor não é pautada em razão, não é? A nossa vida cristã, a gente não busca ver para crer, nós buscamos crer para ver. A gente vive nesse ambiente onde não tem o segundo degrau. Parece vivendo no escuro, parece que é uma fé cega, mas a fé não é cega. Por quê? Porque o consumador e autor da nossa fé, o fundador da igreja dele na terra, ele por si só, ele se garante. Ele fala: eu juro por mim mesmo que não falharei com aquilo que saiu da minha boca. Então a gente pode ficar segurado nessas coisas, né? Então, o que eu quero tratar com você é que, como é que está o seu eu, o seu homem interior? Quero lançar algumas perguntas retóricas. Pergunta retórica são aquelas que não exigem resposta. A resposta vem por si mesmo. E você responde para você mesmo. Como está o seu senso de valor próprio? Como é que está o seu valor? Como é que está aquele cara que você olha para o espelho? Como é que você tem visto ele ao longo desses anos? E hoje também? Você tem acreditado em si mesmo? Você tem confiado em si mesmo? Como é que está a sua segurança em você mesmo? Quais são as perspectivas de futuro que você tem para você, homem?
Você tem vencido o seu fantasma interior? Aquele que nos persegue desde muito tempo atrás, que a gente só vai abafando, só vai tapando o sol com a peneira, só vai mascarando e vai seguindo a vida e não resolve as problemáticas da nossa vida. Então, amados, eu quero levar em conta uma coisa. Em nosso extenso país maravilhoso chamado Brasil, pátria amada, aqui é berço de inúmeras religiões e você sabe disso, sem falar do mundo afora, né? E o homem é um ser intelectual, o homem é um ser teológico e o homem é um ser religioso. E todo homem busca algo acima de si mesmo. O homem é um ser religioso, como diz Tiago em sua carta. E o homem procura alguma força metafísica. O homem procura algum poder sobre-humano, alguma coisa que está acima dele. E ele então vai procurar aí em meio às religiões. E você sabe disso. E esses homens, o homem que procura as religiões, ele está procurando Deus. Ainda que esteja de forma equivocada, ele está procurando Deus. E aí então, dentro desse ambiente de fé, de crença, de busca, de religião, o homem, ele vai tomar alguns nortes, ele vai tomar alguns padrões. Ele procura uma religião. Então aquela religião tem a escritura que norteia aquela fé. Aquela religião, ela tem a sua crença, a sua ideologia. E as pessoas que buscam, eles vão se espelhar então, ou no líder, ou no fundamento da religião, ou naquilo que foi escrito por um profeta, por um anjo que veio do céu, se revelou, escreveu uma revelação, como a gente sabe que existem inúmeras religiões. Então o homem procura essas coisas para ele nortear a sua vida. É claro que os intelectuais, que os estudiosos, os homens que pela sua muita sabedoria humana, vai dizer que a fé é um refúgio para ignorantes, que a fé é um refúgio para homens e mulheres e pessoas desafortunadas, miseráveis, pobres de entendimento intelectual, mas não é. A verdade é que o homem na sua ciência, no seu conhecimento, ele morre e se afasta de Deus. Eu quero dizer para você, varão, que está aqui nesta noite, e nesse contexto todo, vou dizer algo para você. Nos dias atuais, não importa as coisas interiores que você e eu vivem, não importa para ninguém. O ser humano busca no outro, sabe o que? Resultado. E o ser humano busca no outro soluções rápidas e funcionais. Ninguém está preocupado se você é um cara super espiritual que ora, um cara honesto, um cara de integridade. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão buscando em você resultado. Você gera resultado. Você traz respostas automatizadas, rápidas, que resolvam problemas e solucionem problemas. Bacana. O meio pelo qual não importa, ainda que foi ilegal e ilegítimo, não importa. O importante é o resultado. Só que no reino de Deus não. Essas questões internas muito importa para Jesus e muito importa para você. Tá meio esquisito, mas você vai chegar no entendimento comigo. Você vai compreender o que eu estou dizendo. Olha, e a gente não trata, a gente não busca, a gente não dá manutenção na nossa vida. O homem principalmente, varão. Você é o cara da razão, nós somos da razão. A gente não é emoção como as mulheres são. Nós somos da razão, a gente é prático. A gente coisas acontecem rápido. Nós somos as pessoas, homens que são voltados à prática e à razão.
A gente não fica mirabolando, planejando, nós somos práticos. Mas tem um detalhe: nessa vida prática, nessa vida superficialmente resolvida, a gente deixa para trás as questões internas, interiores, com relação à alma. O que é a alma? Psique, inteligência, psicológico. O que é a alma? Sentimento. O que é a alma? Vontade. E a gente larga tudo isso de lado e nós vamos seguindo a trilha, nós vamos seguindo a onda, nós vamos seguindo o povo, a multidão, e a gente vai deixando essas questões de lado. Mas é um problema muito grave, varão. É um problema muito grave, por quê? Porque esse Deus aqui, esse Jesus que foi louvado, esse louvor que o Lian cantou, o penúltimo, todos, né? Mas o penúltimo, ele falou muito comigo. Esse Jesus, né? Esse homem é o nosso referencial. Esse homem, nossa, Jesus, ele é nenhum livro, nenhuma explicação vai poder explicar esse homem, porque Jesus foi o homem dos homens, o mestre dos mestres, o grande Filho de Deus enviado, e ele é o nosso exemplo máximo, ele é a expressão da vontade de Deus para o homem na terra. Então, varão, só que a gente faz o quê? Você e eu, especificamente um homem, a gente vem para Jesus porque a minha esposa, tua mãe, tua avó, tua tia orou muito por você, varão, anos a fio, e um belo dia esse coração duro, um dia quebrantou, um dia você entrou, um dia alguém cruzou teu caminho, um dia alguém foi na tua casa, um dia a lágrima escorreu, um dia o Espírito Santo falou assim: deixa eu mudar esse coração duro de pedra. Um dia algo aconteceu e você veio para a fé. Olha que bacana, você veio para o reino. Só que tem um detalhe, e a vida foi acontecendo, a vida foi passando, e as questões pormenorizadas, as coisinhas pequenininhas, essas questões internas, essas questões aqui de tratamento, de cura, de restauração, de libertação do nosso ser, a gente foi abandonando e foi apenas seguindo. A gente ignorou os traumas do passado, as feridas, as mazelas, os machucados que ficou marcado em nossa vida, mas superficialmente parece que cicatrizou, criou uma casca. Mas se alguém cutucar, a casca remove, o sangue desce e tudo aquilo que estava oculto no passado, em algum momento volta. E Jesus, ele quer tratar conosco, varão. Sabe por quê eu estou dizendo essas coisas? Porque eu não tenho dúvida do que Deus tem para a vida de cada um de nós aqui, são coisas grandes. Deus tem desejo de fazer de você, de mim, homens valiosos. Nós já o somos, mas valiosos, homens de sucesso, homens que conquistem, homens que tenham realização plena em todas as áreas da vida, homens que sejam donos de si mesmos, homens que são dominantes de si mesmos, homens que, como lemos em Gênesis 1, homens que dominem, mas não sobre o outro, homens que dominem sobre si mesmo, homens que tenham, que sejam donos de si, homens que tenham a identidade formada, homens que encontram a sua identidade em Cristo. Só que tem um detalhe: por que você e eu observa, enxerga e vê nesse Brasil e nesse mundo grandes homens usados por Deus, traídos pela mazela não tratada aqui dentro, que lá na frente Deus está aqui, a promessa está aqui. Você está trabalhando, você está cumprindo, você está buscando. Não tem por que Ele não entregar, não tem por que Ele não abençoar. Mas tem um detalhe, tem coisas que não foram tratadas e a coisa vai acontecendo, o ministério vai acontecendo, a prosperidade vai chegando, a esposa bela, linda, a donzela que Deus deu chega, as coisas vão chegando e a sua vida vai tomando um patamar, você vai crescendo. Só que as coisas não tratadas, um momento desses de fraqueza, elas vão vir à tona. E aí você vê as quedas, aí você vê os escândalos, aí você fala: poxa vida, aquele fulano, aquele pregador, aquela pregadora, aquele profeta, aquela cantora, aquele homem, aquele apóstolo, aquele filho, aquele servo, aquele grande empresário que era um abençoador, olha o que houve com ele. Por que será? Será que Deus não está vendo? Deus quer botar os pingos nos is
e atribuir a mim e a você a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. E se nas religiões, aqueles adeptos daquelas religiões, todas que existem, eles buscam no escrito ou no próprio líder um norte para a sua vida, por que eu e você tem ignorado o manual de sobrevivência, o legado que o Mestre deixou? O Mestre Jesus deixou um legado para nós. A sua vida, a sua própria vida é um legado. Os ensinamentos e instruções é um legado. Tem varão que não sabe recitar uma frase do Mestre Jesus. Como é que você segue um cara que você nem sabe a máxima dele? O sermão da bem-aventurança, Mateus 5, 6 e 7. Também algumas frações em Lucas, em Marcos. A máxima dele é a regra áurea. Entre muitas coisas. O que você quer que faça a você, faça aos outros. O que você não quer que façam com você, não faça aos outros. Ame o outro como a si mesmo. São as máximas desse homem. Estou citando algumas. Mas esse é o nosso homem. Esse é o nosso cara. Mas pastor, eu não vejo, ele não é palpável. Eu não estou vendo, eu preciso de uma identificação. Eu preciso de uma figura humana. Você não está errado, você está certo. Nós precisamos de inspiração. Nós precisamos de modelos e exemplos, homens para nós nos espelharmos. Mas tem um detalhe: não fica apenas no bojo, na aba, na expectativa de um outro ser humano. Aprenda sim, tenha inspirações sim, tenha homens e mulheres que você tem inspiração, que você admira, que você fala: eu quero ser igual, eu quero crescer. Mas eu vou dizer para você, isso é muito bom, isso é ótimo. Mentores espirituais é muito bom e é necessário para nos ajudar na caminhada da libertação, da cura, da restauração do nosso eu interior. Só que tem um detalhe: você não pode ignorar os princípios básicos. Tem que voltar para a palavra, tem que voltar para o Mestre, tem que voltar para as Escrituras, tem que voltar para os ensinamentos e instruções, tem que voltar para o Espírito Santo, que é guia e consolador da sua vida. Quantos entendem o que eu digo? Varões, é muito bom. A cartilha está aqui, nós temos que voltar para a cartilha. E aqui você vai encontrar inúmeros personagens. Você vai encontrar inúmeros caras, varões, que viveu situações aqui e que ficou como exemplo para você e eu não viver. O que aconteceu com o homem segundo o coração de Deus? O que aconteceu com o cara que pediu para Deus sabedoria? O que aconteceu com o outro que recebeu Israel para reinar, o primeiro rei de Israel? O que aconteceu, gente, com o pai da fé? Estão percebendo, pessoal? Deus permitiu e deixou aqui para que eu e você não caia na mesma cilada. Mas não é a cilada dos outros, é a cilada da nossa própria vida. É tempo de separar os homens dos meninos. É tempo da gente tomar a nossa posição neste reino de Deus. Não duvide mais, varão, da sua capacidade. Isso aqui não é culto de automotivação, não, porque automotivação, se ele entra no site da Saraiva, entra no site da Amazon, no site da leitura, e compra um monte de livro de autoajuda, motivação. Não é motivação não, aqui eu estou falando de uma realidade, varão, da palavra de Deus, que nós temos que trazer para a nossa vida diariamente. É isso. É isso. Olha, continuando. Eu quero voltar a falar sobre a identidade em Cristo. Você foi chamado como varão valoroso em Jesus. E sinta-se privilegiado, viu? Tem homem aí que vai nascer,
viver e morrer e não vai ter esse privilégio, varão. Para mim é um privilégio, porque eu, sem eira, sem beira, sem linhagem de paterna e materna de instrução, destinada à condenação à morte e uma morte prematura, amigo, varão, se eu não der valor no que Deus fez na minha vida, o que Deus trouxe para minha vida, varão, não trata a sua vida cristã como se fosse mais uma participação de um clube, de um grupo, de uma comunidade cristã. Não. Isso aqui é o divisor de águas do seu pós-vida, do seu pós-morte. Aqui, as coisas que vão determinar e definir o seu futuro nessa terra e futuro na eternidade. Mas eu vou dizer para você, as colheitas, as bênçãos, o crescimento, o sucesso, o empoderamento que Deus tem para cada um de nós, acontece aqui. Começa aqui, porque lá é só colheita de resultados. Isso é, se a obra não se queimar, porque vai jogar no fogo. Varão, eu quero voltar para essas questões de espírito e alma. Você voltando para você, você olhando para dentro de si mesmo. Você tem vencido os traumas que te acompanham desde quando você se converteu ou até antes? Tem vencido os traumas? Que situações impôs sobre a tua vida ou outras pessoas impôs sobre a tua vida? Que traumas são esses? Que problemas são esses? Não pode ser ignorado, não pode ser deixado de lado, não pode ser jogado aqui de baixo, varão. Não pode jogar aqui de baixo, porque uma hora vai ser tanta coisa, vai fazer um amontoamento, que você vai tropeçar e vai cair. Não adianta ignorar, não adianta deixar de lado. Nós temos que rever e buscar a nossa cura, a nossa restauração, o nosso homem em Cristo, a nossa identidade. Varão, aqui não está relacionado à sua posição na sociedade, não. Não importa se você é um empresário, se você é um autônomo, se você é um funcionário, é um empregado, como eu sou funcionário. Varão, aqui eu estou falando do seu eu, do seu valor próprio, da sua identidade em Cristo. Vai ter que chegar um momento na tua vida que a opinião do outro já não vai mais te desestabilizar e tirar o chão. O outro achando ou não, o outro querendo ou não, você fala: estou firmado em Cristo e estou prosseguindo para o alvo. Por um momento a gente pode sofrer aquele, sabe aquele vento, chatear, não esperava daquele varão, velho, eu não esperava daquele fulano. Sofreu momentaneamente, mas se restabelece e continua, não pode travar. E se acontecer um deslize, uma queda, um travamento, por quê? Porque ali, nessa ferida, aflorou algo que não foi tratado lá atrás. O que eu estou falando? Quais são os traumas? Traumas. Você tem vencido e removido de você a rejeição? Toda pessoa debaixo desse sistema corrompido do governo humano aqui, em algum momento passou por rejeição nessa vida. Todo ser humano, varão, todo ser humano passou em algum nível da vida. Só que eu tenho uma boa nova para dizer para você. O mestre, o qual nós chamamos, clamamos, adoramos e temos ele como o nosso centro, que é Jesus Cristo, entende muito bem o que é rejeição. Então não fica vitimizado não. Então não fica problematizado não. Jesus sabe muito bem o que é rejeição. E através do ensinamento, da doutrina, da sã doutrina, dos fundamentos, das passagens, dos escritos, do ensinamento, da instrução, Ele te dá a capacidade de se libertar pelo poder da palavra. A palavra diz assim, Isaías 41:9: Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei desde os seus mais excelentes, e te disse: Tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Aprenda a lidar com isso. Em algum momento você foi rejeitado, ou na família, na escola, na faculdade, no grupo do futebol, no grupo do clube, aonde quer que seja. Em algum momento nós fomos rejeitados. Sabe por quê? Porque nós seres humanos, nós somos donos em
ridicularizar, censurar os não iguais. Mas é uma coisa muito discrepante num país como esse, um país que não tem uma etnia única, um país colonizado há 500 anos atrás, um país recente, um país que viveu 300 anos de escravidão, um país que foi construído por negros e índios, um país que tem todas as nações neste país, um país campeão em diferenças. Os não iguais são excluídos por conta de sotaque, por conta da cor da pele, por conta de classe social, por conta de estereótipo. Você ainda anda, varão, comprando o que a mídia vende? Tem que ser assim, assim, assim para ser aceito? Esse é padrão mundano. A sua esposa deu uma engordadinha? E aí? Ela não está no padrão que o mundo exige, então você agora é um cara que... Foi você que estragou ela. Percebe? Nós precisamos sair fora desse padrão. E não... entenda, viu? Você estragou ela quando você engravidou. Entenda, varão, entenda. Né? E ela continua sendo a sua diva. Ela continua sendo a sua esposa. Continua sendo a sua... Amado, faz o seguinte, põe a mão no bolso e paga uma academia para ela. A minha esposa fez cirurgia por conta da saúde e ela tá ficando magra. Eu falei, não emagrece muito não. Fica que nem eu não. Só o osso basta eu. Eu gosto de cheinha, tem onde pegar. Percebe, barão? Então, só que ela tá emagrecendo. Eu falei, eu vou te enfiar comida para você engordar. Que nem o pastor falou aqui, o apóstolo. Dá comida para ela de manhã, de tarde, de noite. De noite ela vai estar. Aí que uma bênção. Varões, vamos lá, voltando para o raciocínio. Quais traumas? Primeiro que eu falei, rejeição. Você tem vencido e rompido, removido da sua vida? Vencido por meio da declaração da palavra, por meio da luta, da peleja. Você tem vencido a indisposição para perdoar a si mesmo e aos outros. E quando o Lian falou aqui com relação a perdão, eu falei, Jesus, tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Porque a gente prepara a palavra, mas você fica preocupado se é isso que Jesus tem. E foi uma das confirmações, varão. Ou a gente tem arrastado anos a fio por instrumento de ferida as pessoas que a gente não perdoou. Você se perdoa? Eu tinha um problema gravíssimo com inferioridade, gravíssimo com perfeccionismo. Perfeccionismo não é busca da excelência, é uma outra coisa maldita. A pessoa não admite errar e não admite o erro do outro, é intolerante. Mas aqui voltando a falar do perdão, varão, se Deus nos perdoou, olhando para nós, naquele lamaçal de pecado, destinado à ira e à condenação ao fogo do inferno, Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer que não foi eu que o escolhi, mas Ele me escolheu. Se Ele me escolheu e me perdoou, quem sou eu para não me perdoar e não perdoar o outro? Aí Pedro, os questionamentos da mente dele, Pedro antes da conversão, não é? Vai se converter depois que Jesus morre, 3 anos de discipulado, depois se converte. Pedro vai dizer assim, mestre, alguém pisou no calo dele, doutor, alguém pisou no calo dele, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Alguém do grupo ali estava apurrinhando o sanguíneo, dominante, espada na cintura. Aí Jesus falou assim, Cefas, por dia, Jesus deu um exemplo, 70 vezes 7, faz a conta, 490, tomou? Percebe, varão? Então, nós precisamos aprender esse ofício do perdão, nós precisamos perdoar, porque o não perdão traz consequências destruidoras, desastrosas na nossa vida, para o nosso futuro, porque nós carregamos conosco aquela pessoa, sempre que lembramos, ou sempre que vemos, sempre que acontece alguma coisa, aquele sentimento, aquela falta de perdão, aquela ferida vem
E você não está prejudicando outra pessoa na face da terra, a não ser você. E Jesus quer te ver livre, varão. Eu sei que você se relaciona com pessoas traidoras, com pessoas que na sua frente é uma coisa, atrás é outra. A gente se relaciona com pessoas assim. Mas quem que tem que ser moldado? Quem que tem que ser treinado? Você, eu, para saber com quem anda, com quem se abre, com quem fala. Bem-vindo ao mundo dos vivos, varão. A Bíblia vai dizer aqui em Efésios 4: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tem que perdoar, varão. Tem que perdoar. Tem que perdoar. E vou dizer algo para você. O diabo é estrategista. O diabo, ele joga com você. E se você não for esperto, você cai na dele dia após dia, hora após hora, momento após momento. E o diabo sempre está jogando. E uma das suas artimanhas chama-se culpa. Não deixa a culpa te dominar. Não deixa a culpa te dominar. Quando você pecou, varão, quando você pecou, quando você errou, não demora a voltar. Volta, se lança, chora, grita, mesmo que você não sinta nada. A questão não é sentir. A fé não é por sentimentos. A fé é por convicção. Dobra os joelhos, chora, põe para fora, confessa tudo, não oculta os pecados, porque apodrecem os seus ossos, destrói o seu interior. Confessa tudo e fala assim: beleza, sai de boa, porque a Bíblia, ela promete: se eu confessar, se eu me entregar, se eu confessar verdadeiramente, Ele é poderoso e fiel para me perdoar. Então fala: diabo, Satã, bate em retirada. Olha aí, a culpa vem através de pessoas ou na sua consciência, e você tem que rejeitá-la. Continuando. Olha, tem vencido a rebeldia, porque um dia você foi ferido. E quem tem reações rebeldes é porque nutriu o sentimento de mágoa. A mágoa foi para o ressentimento foi para a amargura foi para o ódio, e o ódio desencadeou a rebeldia. Pessoas que são insujeitas não conseguem ser submissas a nenhum tipo de autoridade. E o que ela vai dizer aqui? Princípio básico: obediência. Então não adianta, nós temos que procurar libertação. Tem gente que não suporta receber a ordem. Eu vou ter meu negócio próprio, porque eu não quero ser mais funcionário, não quero receber ordem de ninguém. Bacana, é louvável. Mas em algum lugar, em alguma fatia da sociedade, você vai ter que se submeter a alguém. E se você não submete a alguém que é visto, como diz a Bíblia, você não submeterá a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Mentira nossa. Vai dizer aqui a Bíblia que o rebelde, ele tem a sensação de independência ou poder e se opõe a todo tipo de autoridade por causa do orgulho. E falando em orgulho, nós temos vencido o orgulho de nossas vidas. Escuta uma coisa que eu vou dizer: todo ser humano é orgulhoso por natureza. Há muitos de nós que somos falsos humildes. E você sabe muito bem o que aconteceu com o querubim. Está lá em Ezequiel 28, um querubim que por causa desse sentimento foi expulso, derrubado do céu. Você conhece a história. E o que a Bíblia vai dizer? Que o orgulho leva a comportamentos que destroem a nossa vida. Você fala mais que ouve? Não aceita receber ordens? Quando a situação foge do seu controle, você fica doido. Quando você não está controlando, quando não está debaixo do seu controle, você é sempre certo. Você cuida de si mesmo, não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém, eu cuido de mim mesmo, porque eu tive uma infância desgraçada, eu me virei sozinho, e hoje eu não preciso de ninguém. Estruturas de orgulho.
Deus quer nos trabalhar. Deus quer estabelecer não leões, mas cordeiros. Leões para com o mundo, para desbravar, mas diante de Deus, cordeiros. E para eu encerrar, deixa eu ler um versículo aqui, Provérbios 16, 18, concernente ao orgulho. Olha aqui: a soberba precede a ruína, o orgulho precede a ruína, a destruição, e a altivez de espírito, o orgulhoso, precede a queda. E por fim, você tem vencido o perfeccionismo? Você se aceita? Quando você erra, é o fim do mundo? Ou você fala assim: hoje quando eu erro, eu dou risada? E quando você procura atender a demanda do ser humano, você sempre vai se frustrar e se decepcionar. Nunca busca atender a demanda do outro, porque o outro sempre vai exigir, vai exigir, vai exigir. Conheça a si mesmo, conheça suas limitações. Não viva atrás do perfeccionismo. O perfeccionismo, ele nos faz não aceitar-nos da forma que somos. Quando nós erramos, o que nós fazemos? Nossa, eu me odeio quando eu fiz tal coisa. Poxa, eu não queria fazer isso. Cara, precisa ser curado, você precisa de libertação. Não deu hoje, projeta, planeja, anota tudo, traça a semana, planeja o dia. Não cumpriu e vai trabalhando para melhorar, buscando a excelência. Sim, o perfeccionismo, ele é destruidor, mas buscar a excelência para fazer sempre melhor, não. Mas o perfeccionismo, ele é intolerante. E as pessoas perfeccionistas sempre punem quem está à sua volta. Sabe quem sofre com perfeccionista? Quem está à volta. O que seu filho faz nunca está bom. O que sua esposa faz nunca está bom. A sua mãe nunca está bom. Os seus amigos censuram o amigo demais. Por que isso? Por que aquilo? Amados, varões, a Bíblia vai dizer em Jonas assim, peço-te pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas falando para Deus. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Jonas falou assim: eu acho que eu mereço morrer, Deus. Mata-me, Deus. Olha que miserável, que sentimento, que atitude egoísta que ele estava tendo naquele momento, porque ele não quis obedecer a Deus para ir para Nínive pregar a palavra. Ai, me mata, Deus, me mata. Deus falou assim: é assim mesmo, ô Jonas? Procede? É assim mesmo? E faz bem você agir dessa maneira? Mas será que não é bom você repensar, abaixar a crista, se humilhar e atender o Deus que está te mandando, que está te levando? Amados, eu quis tratar com você, varão, essas questões aí, sobre os traumas que você carrega e que, se você não tratar, quando você estiver no ápice do sucesso, o diabo, que é o leão que está ao derredor, bramando a quem possa tragar, ele vai estar sempre te mirando. E um dia da tua fraqueza, porque você não tratou desses problemas aqui, e tem outros que eu não falei, que você não tratou, e quando você estiver no ápice, com milhões de seguidores, estiver bem financeiramente, o seu ministério estiver bombando, cara, Deus está torcendo por você, e Deus quer seu sucesso, Deus não quer a sua queda. Mas tem um detalhe: quem não se trata, a queda é inevitável. Quais são os frutos essas coisas não tratadas? O que se manifesta? Olha aqui para fechar: depressão, esses traumas, essas raízes que eu estou falando, ansiedade. Cara, tem varões que o cara fica doente por causa da ansiedade. Onde é que está Deus? Onde é que está o Supremo Cristo na tua vida? Não é para relaxar,
Vamos lá ver o que tem, o que vai acontecer. É para ter preocupação e responsabilidade sim, mas exacerbada não, porque isso vai te tirar a vida. Você vai morrer cedo, vai trazer ruga, vai trazer calvície, vai trazer cabelo branco, vai trazer tristeza. Baixa autoestima. Você é careca, se o seu nariz pega de um lado ao outro como o meu, sua orelha é grande, seu braço, sua perna, sua orelha. Cara, se aceita, se ama. Vou falar um negócio, você falar assim: ei, pastor, que negócio que é esse? Tenha um caso sério de amor com você. Epa. Não, estou falando aqui na presença. Olha para aquele cara no espelho, levanta a moral dele. Olha para aquele cara no espelho. Cara, se ame. Tenha, porque se você não se ama, você vai ficar dependendo do amor de alguém? Primeiro você tem que se amar. Tem uma história de amor com você. Para depois você amar alguém, o teu filho, a tua esposa. Baixa a autoestima. É fruto desses negócios não tratados que eu falei. Culpa. Já falei da culpa. Vergonha. Uma vergonha, um medo, uma insegurança. São frutos. Insensibilidade. Sofreu tanto na vida que o orgulho tomou conta e não consegue sentir a presença do Espírito Santo. Está aqui, o mover está acontecendo e está um iceberg. Medo do Espírito Santo, como se ele fosse um espírito demoníaco. Ele é o Espírito de Deus. Tudo que vem dele, cara, pode ficar sussa, pode ficar tranquilo. O mínimo que vai acontecer é você falar assim: uau, que negócio bom é esse que eu nunca experimentei antes? Revolta, incapacidade. Diz comigo: eu posso. Você pode, cara. Você pode. Já falei para você no início que isso não é autoajuda. Isso é convicção do que Jesus fez por você. Para de se comparar com outras pessoas. O ser humano não consegue lidar com comparação. Cara, você é você. Nós somos indivíduos, uma íris única, uma digital única. Você é único e ponto final. O dia que você não existe mais, acabou. Não tem outra cópia, não tem clone. Você é único. Então tenha uma expectativa grande a respeito de você mesmo. Crítico, fruto dessas raízes malignas. Solidão, gente que não gosta de estar no meio, se isola. Pobreza em todos os sentidos. Ciúmes e uma série de coisas. Gostaria que você se colocasse de pé para a gente dar cabo nisso. O que eu estou tratando? Ai, pastor veio aqui fazer uma sessão de cura e libertação? Não. Eu nem sou habilitado para isso. Eu vim aqui para trocar uma ideia com você a respeito dessas coisas. Lá dentro. Não ignora não. Tem alguma coisa não tratada? Vai buscar os personagens que passou por orgulho. Vai buscar os caras que foram traídos. Vai buscar os caras que eram mentirosos. Vai buscar a cura para a tua vida na palavra. O legado está aí. Porque a hora que você chegar no ápice da vitória, se você chegar, né? Porque essas raízes aqui, elas impedem de você de chegar. O que Deus tem é grande. Por isso que a palavra fala: o que Deus tem é grande, o que Deus tem é grande, o que Deus tem é grande. Não é para encher a tua bola e para te criar uma expectativa falsa. O que Deus tem é grande mesmo. Você pode, você consegue. Deus chamou. Só que nós precisamos de ter essa consciência de libertação, de cura, de restauração do homem em Cristo. Independente da opinião do outro. Você é você e ponto final. Não estou falando de altivez, soberba, egoísmo, de orgulho. Não estou falando disso não. Estou falando de consciência de si mesmo. Consciência de si mesmo. As pessoas falam: esse pastor Marquinhos aí, eu não sei o que ele pensa não, acho que ele viaja na maionese. Cara, eu não estou nem aí o que pensam. Esse pastor Marquinhos está achando que ele é quem? Caiu da mudança outro dia ali? Tem onde cair morto? Tem sim. Olha o chão aí, ó. Cara, eu quero conquistar, eu quero me conquistar,
Eu quero ter domínio próprio, que é uma virtude do fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. A última virtude do fruto do Espírito é domínio próprio. Aquele que domina a si mesmo, ele consegue tudo. Agora, o homem que não domina a si mesmo, não tem um espírito que contido, como dizem Provérbios, é como uma cidade sem muro, desprotegido, desguarnecido. Nós precisamos primeiro nos ter. Quem não tem a si mesmo, as coisas o têm, as pessoas o têm, a situação o tem. Você precisa se ter. A minha esposa, meu amigo, a empresa, o patrão, a igreja, o fulano, o pastor. Cara, crescimento, ó. Crescimento. Não estou falando de desventuras. Tem momento que a gente fica para baixo, fica down mesmo. E você precisa de um amigo. Ora comigo. Ô fulano, me ajuda. É natural isso aí. Agora, o que não podemos viver é nessa condição de... vamos lá, como Deus quer, né? Tá indo como Deus quer. Então tá indo, beleza. Porque o que Deus quer é sucesso, vitória. Vamos orar. Agora, ministra um pouquinho pra gente orar. Porque nós temos Sexta Holy. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você, por um momento, feche seus olhos e medite nessas coisas. Talvez esse menino aqui falou demais, falou um monte de coisa, falou rápido, agitadinho aí, mas alguma coisa você ouviu e assimilou. Pense em você. Não é uma autoajuda ou não, você pode. Só que você tem que falar assim, tem que tomar uma atitude, uma decisão. E você já mudou muito do que você era. Olha para trás. Do que você era, como você já mudou. Reconheça também. Comemora também cada pequena vitória que você tem. Poxa, olha como eu era duro de coração. Olha como eu era orgulhoso. Hoje eu já sou mais maleável. Comemora as vitórias. Mas investiga o teu coração. Investiga, varão. Investiga se tem aí orgulho, se tem aí perfeccionismo, falta de perdão, se tem aí rebeldia, intolerância. Investiga o teu coração e vai trabalhando para ser curado, liberto, porque Deus quer te usar. Ele quer e vai te usar. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Arai que namasso de raço yande revokai. Revokai antu que antu riva namassu de rai ante reveki antu rivaste. Rina makalamantu riva namako yande. Senhor Espírito Santo, não sou eu quem faz. Senhor Espírito Santo, não sou eu quem pode. Sou apenas um vaso tão fraco, frágil e falho, Senhor. Mas o Senhor conhece cada homem que está aqui, Pai. O Senhor conhece o coração desse varão, meu Deus. Espírito Santo de Deus, vai de encontro agora o que esse homem está orando, Pai. Oh, meu Deus. Abacando e que faço e anderevocando arabacala mandoreishana eroque na macaia anderevocando riba nas teis risha mandarabacala badarabasei rinaia e anderevos abaco e que fa elevando riba na macei arabaço e ando riba caio. Ele cresça, eu diminua. Assuma a responsabilidade. Ele apareça. Assuma, varão, assuma. Eu me constranja com a sua em todo seu amor. Eu diminua. Ele apareça.
Varão. Segura só um pouquinho. Só pra gente encerrar. Lança a mão da foice agora. Lança a mão do machado. Vamos lançar esse instrumento de corte na raiz. É profético, na raiz. Eu não sei o que você sofre, o que você tem lutado contra. Talvez é de ordem, de algo que eu nem falei por conta do tempo. Mas profeticamente, lança a mão da foice, do machado. Porque não há resultado se tirar só fruto podre. O fruto nasce de novo. A foice tem que ser lançada na raiz. Você tem que ser liberto na raiz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você pense aí. Qual é a raiz? Em nome de Jesus, meu Deus. A palavra diz: o que duas pessoas ligar, meu Pai, aqui é ligado aí. E eu creio nessa verdade. Em nome de Jesus, meu Pai, espiritualmente, Deus, nós lançamos mão de uma foice, de um machado, Senhor. E toda raiz, meu Pai, raiz maligna, maléfica, meu Deus, que geram frutos destrutivos, meu Pai, que nós reconhecemos hoje, nesta noite, nós lançamos, meu Deus, o machado na raiz, na raiz, na raiz, quebramos, anulamos e lançamos fora de nossas vidas todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos, levante suas mãos. Ore comigo, Senhor Espírito Santo. Pai, de tudo que eu ouvi, quero reconhecer, ó Deus, todas as raízes malditas que se encontram na minha vida. Pai, a partir delas, quero remover, destruir, tirar, anular, quebrar, cancelar todo fruto que vem destruir a minha vida, em família, em comunidade cristã, em vida profissional, nos amigos. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu reconheço cada raiz maldita e eu rejeito, lanço fora da minha vida, em nome de Jesus, porque a obra da cruz, ela foi eficaz de uma vez para sempre. Pai, me ajuda nessa caminhada da minha cura e libertação, em nome de Jesus. Levante suas mãos, aplauda. Eu diminuo, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Varão, tô liberando já, perdoe-me. Também te amo. Ainda bem que você me ama. Quando você olhar no espelho, olha para aquele homem, mas com outro olhar, um olhar que Jesus manda você olhar. Levanta o queixo, olha no olho do olho, cara. Não se subestime, não aceite todo sentimento contrário, não. E diga: eu sou o homem que sou, nascido não da vontade da carne do homem, mas nascido e gerado em Deus, porque dele nós somos geração. Que a paz do Pai, a unção do Filho
E a presença do Espírito Eterno seja sobre a tua vida hoje e para sempre. Deus te abençoe, varão. Obrigado pela presença. É em nome de Jesus. Dá um abraço nesse varão aí. Paz de Cristo a todos.